Isso é muito legal. Enfim, vocês concordam então? O Latifi fez assim com a cabeça, concorda que o Estevão tem que passar um pouco mais a bola. Mas E ele já outra, tem. ô Massa, o Estevão tomou chamada do Abel entre as finais do Paulistão, justamente por isso que você está falando. Porque assim, o Estevão não solta a bola. Eu não sei se é porque ele quer muito fazer gols nesse restante da passagem dele no Palmeiras. Não sei se ele quer ter uma grande atuação, mas é inegável que ele não toca a bola, gente. O Estevão não solta a bola. Tanto é que no ano passado ele fecha o ano com 10 assistências e esse ano ele não tem nenhuma. O Estevão não tem nenhuma assistência até o momento. Ele deu a assistência para o Vitor Roque no último jogo, mas o gol foi anulado. E acho que até no último jogo ele foi bem. Teve uma arrancada e tal, mas quem foi no Allianz Parque acompanhar o Palmeiras ou acompanha todos os jogos do Palmeiras é nítido. O Estevão tem sido fominha. E assim, o Abel até fala, ele é nosso melhor jogador, tem que arrumar saídas. Mas assim, toda a bola tem que passar por ele. Não sei, o Estevão nos últimos 8 jogos tem um gol, que foi o gol de rebote, uma participação em gol, né? Porque ele não tem assistência, então um gol que foi aquele de rebote contra o Sport Cristal, e vale lembrar que no mesmo jogo ele perdeu um gol inacreditável, que se fosse o Rony que tivesse perdido, a torcida do Palmeiras até hoje estava enchendo o saco dele aqui. Mas tem um amigo meu, também flana na festa do UOL, ele dança, ele é um pé de valsa. Ele escreveu uma matéria, né, Latifi? Explica os números do Estevão no ano passado, esse ano, porque no ano passado ele foi fundamental para o Total. vice-campeonato. Não conquistou o título, mas né, a matéria está na home do UOL, Sim, você pode ir lá Sim. procurar no Palmeiras, você vai achar a matéria bem escrita, como sempre. O menino é bom no texto, certo? Tu explica quais os números do Estevão. A minha matéria de hoje é justamente sobre essa Estevão dependência, né? Porque no ano passado, nós que acompanhamos o clube todos os dias e o torcedor ficava muito preocupado com essa tal Estevão dependência, porque o Estevão literalmente carregou o Palmeiras até a última rodada do Brasileirão. E isso preocupava um pouco o torcedor do Palmeiras, porque, pô, o Estevão ele vai deixar o Palmeiras no meio do ano depois do Super Mundial. E como é que o Palmeiras vai ser só isso? Bola no Estevão e ele resolve. No final do ano passado, nas últimas 14 rodadas, o Estevão teve participação direta em 12 gols do Palmeiras. Era basicamente um gol que o Estevão participava por rodada. Então, teve diversas atuações muito boas do Estevão. Teve uma contra o Bahia, teve contra o Cruzeiro, que ele fez o gol de falta na 37ª rodada. Só que esse ano, se a gente for resgatar na memória uma grande atuação do Estevão, se vocês forem lembrar, foi contra o São Bernardo, nas quartas de final, que ele faz 2 golaços. Isso é inegável, ele acabou com o jogo. Mas vocês não concordam comigo que é muito pouco para o Estevão? Aí tem toda essa questão dele também. O garoto tem 17 anos, já tá pensando em Londres, né? Pô, inegável, você é um moleque de 17 anos, com o Chelsea batendo na porta, então é um pouco complicado. O lado bom é, o Palmeiras já se preparou para a saída do Estevão. O Felipe Anderson começou a despontar pelo lado direito, que era onde o Estevão jogava, e o Estevão passou a ser utilizado mais por dentro. Quem pode fazer essa função que o Estevão está fazendo hoje? O Facundo. Certo. um Alô, Facundo. ô, Latifi. O Facundo aí, não é? Vai, como diria o mineiro. Facundo aí, sem dúvida. E agora, o legal do Felipe Anderson na direita, Soler, é que ele pode fazer as duas, né? Ele pode ser o ala defensivo e o ala ofensivo, e você ganha uma Isso. posição a mais para escalar no ataque. Isso que é legal. Eu vou dizer, para mim, o grande ponto de equilíbrio desse Palmeiras novo aí do Abel é exatamente o Felipe Anderson. O Latifi travou, rapaz. Aí agora o Solé, que está convidado, vai deitar e rolar, vai falar mal dele pra caramba. É o seguinte, meus amigos. Alô, Anselmo Micheletti, como vai? Alô, Diogo Gotelip. Tudo bem, filho? Alô, Bruno Lubianco, Carmen Santerini, Manfrini Aguiar, aí, Latifi Coringou, tá aí, voltou, filho. Estão me ouvindo? Certo? Estamos ouvindo. Pode concluir. Você travou no Facundo.
Vamos lá. Tô um pouco mais feio, acabou a bateria do celular do nada, mas tudo bem. Sobre o Facundo. O Facundo pode fazer essa função jogando pela direita um pouco mais por dentro, que é o que o Estevão tem feito. E aí, o Facundo seria deslocado da direita para a esquerda e o Rafael Veiga, que também poderia ser utilizado ali naquela função. E isso seria muito bom para o lado esquerdo, porque teria o Paulinho ali, né, onde ele mesmo disse onde gosta mais de atuar, podendo ser um segundo atacante, ou o Maurício, que também foi o melhor jogador do Palmeiras no ano e é utilizado no lado esquerdo. Então, toda essa questão tem um jogo de xadrez aí por trás e o Estevão deixando o Palmeiras, a gente vai ter essas pequenas mudanças, mas assim, Massa, hoje eu não vejo o Estevão fazendo a mesma falta que faria no final do ano passado. É uma opinião polêmica, mas eu vejo o Palmeiras em boas mãos, mesmo sem o Estevão para o restante do ano. Muito bem, acho difícil substituir o moleque, ele joga demais, ele é craque para mim, jogador diferentão. A única coisa é, pô, driblou primeiro, solta a bola, até para ele se preservar quando for jogar fora do país, porque se ele enfileirar um, dois todo jogo, ele vai para o departamento médico, isso eu não tenho nenhuma dúvida mesmo, certo? Bem, meus caros, amanhã o jogo é contra o Internacional, lá no Beira-Rio. Soler, vamos lá. Quem é que não viajou pela Sociedade Esportiva Palmeiras para a galera que está chegando aqui agora? Vamos lá. Mike, Veiga, Rocha, Murilo, o Evangelista também está desaparecido da relação e, evidentemente, Figueiredo e Bruno Rodrigues, que passaram por cirurgia no joelho. Então, dos que jogam, 5 não foram. Muito bem, 5. Pesa, né, Latif? Pesa, rapaz. Pesa demais para o jogo contra o Internacional. Bom, nós temos os palpites, né, Latif? Como é que foi? E o resultado dos palpites, hein? Eu vou resgatar no nosso grupo aqui, ô Massa. Pera aí. Por favor. Ó, Tá? você não vai acreditar quem quase gabaritou os placares, Massa. Vamos lá, manda. Que está de férias. Danilo Lavieri deu 2-0 contra o Cerro e 2-0 contra o Corinthians. Olha só. E você trocou os placares, Massa. Você deu 2-0 contra o Cerro e 1 contra o Corinthians. Então, né, o grande vencedor, Danilo Lavieri, o vencedor da primeira rodada do nosso bolão. Não, e você? O seu desempenho? Eu errei os dois. Eu coloquei vitória no Palmeiras nos dois, só que 3-1 contra o Cerro e 2-1 contra o Corinthians. O Carlos Santerini está perguntando se o Tabata vai jogar contra o Palmeiras. Condição contratual permite que ele jogue? Ele já é definitivo. Ele foi vendido, né? O Inter só não pagou, mas ele foi vendido. Inclusive, Soler, o presidente do Inter deu uma entrevista recente falando que o Palmeiras não foi bonzinho, perdoou, né? Mas deixou que o Inter pagasse a dívida um pouco mais para frente e ainda ele diz que a presidente Leila Pereira foi muito cordial, entendeu a situação do Inter, que foi muito afetado no ano passado pelas condições das enchentes lá no Rio Grande do Sul. Então, o tema dívida do Inter não tem incomodado tanto o Palmeiras assim. E aí é óbvio, né, que isso tem que ser levado em consideração, apesar do Inter, antes mesmo das enchentes, né, que prejudicaram muito, e infelizmente tem muita gente que ainda sofre por causa de tudo que aconteceu com as enchentes, mas o Inter já era um clube que devia para todo mundo. Nesse caso do Tabata, beleza, é até de se entender, e a Leila, ela trata muito bem também esses assuntos. Só que quando o Palmeiras também vai lá bater na porta e pedir jogador, é um parto sempre, né? O Inter também não facilita nada, né? Então, pô, foi bater para querer saber do Vitão, o Inter só faltou pedir, porra, presta 2 gomos do Allianz aí que a gente conversa. Então, também Muito é duro para negociar com os caras, né? A galera está perguntando aqui, Jorge Cali está perguntando, quando volta o Bruno Rodrigues, a previsão é de 1 ano de recuperação, não completou 1 ano ainda. Vai dar 1 ano mês que vem da recuperação. Isso. Que o Alan será o substituto do Estevão ou Riquelme?
da base, qual seria? Nenhum Qual dos vai dois. indicado, hein? É, Nenhum dos dois, né, cara? Nenhum dos dois. São Sim. muito diferentes do Inclusive, Estevão, né? O na Alan, ele é mais base- meio... Fala aí, Pode Latif. falar. Fala aí, pode falar, depois eu Não, concordo. o Alan, ele é mais um meia, ele chega como ponta, e aí por causa do próprio Estevão, ele sai da ponta e começa a jogar mais pelo meio, e agora o Abel gosta de usar ele como um terceiro homem de meio de campo, um 8, né? Não mais como um jogador aberto. E o Riquelme, ele não é um ponta de drible. O Riquelme é um ponta que, hoje no elenco do Palmeiras, o Palmeiras não tem. Ele é o ponta que sabe fazer gol. É o ponta que entra no facão para fazer gol. Então são jogadores muito diferentes do Estevão. Nenhum deles tem qualidade de drible, de passe do Estevão. Eles têm outras características. O Alan, por exemplo, ele é muito melhor que o Estevão na bola parada. Isso é muito notório. O Riquelme, ele tem um pouco mais de faro de gol do que o Estevão, mas no geral o Estevão é muito melhor que os dois, e naquilo que o Estevão é melhor do que eles, não dá nem para comparar esses dois jogadores com o Estevão. Beleza, então é isso, meus queridos. Ponto final na live do Palmeiras aqui no UOL. Gustavo Soler, muito obrigado aqui pela visita. Volte sempre, a casa é sua, tá bom? Valeu, Massa, valeu, Latif, pelo convite. Um abração para todo mundo que nos acompanhou. E já que o Lavieri não está, eu vou palpitar no lugar dele. Amanhã, 1-1 é goleada. Vamos lá, Latifi, você amanhã. Não, antes de me despedir, eu só queria, antes do pessoal sair, deixa o like, estamos com 388, dá para chegar a 500, vai, antes de ir embora, antes de fechar aí, vocês dão o likezinho final. Mas peraí, só então, Soler, não é só amanhã, é amanhã e domingo, vai. 1-1 amanhã, 2-1 Palmeiras lá no Castelão. Beleza, e você, ô Latifi? Eu acho que amanhã, pô, o Soler não é um palpite bom, mas 2-1 Inter, infelizmente, mas aí no final de semana ganha de 2-0 do Fortaleza. Então, beleza. O Massa vai de 0-2, 2-0 Palmeiras e 0-2, 2-0 Palmeiras. Vamos! Obrigado!